Você já sonhou em ter uma renda extra sem precisar trabalhar mais horas para isso? Imagine ter liberdade financeira suficiente para poder passar mais tempo com a sua família, viajar ou simplesmente ter tranquilidade financeira. Com a lista que eu separei das top 10 melhores ações que pagam mais dividendos na bolsa de valores, você poderá colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Então não perca mais tempo e transforme os seus sonhos em realidade. E comece a ganhar mais dinheiro com os investimentos agora. Para montar essa lista, a primeira coisa que eu fiz foi simples. Entrei nesse site e coloquei esse filtro para encontrar todas as empresas da bolsa que mais pagaram dividendos. São as empresas que mais pagaram o seu lucro para os seus donos, que são os acionistas. E assim eu pude ver as principais e depois selecionar as que eu acredito que possuem os melhores fundamentos, aquelas que são mais robustas. Mas Eric, o que são dividendos e o que eu posso fazer para receber eles? Olha, quando uma empresa fatura e possui lucro, quando você é dono dessa empresa, você possui um direito de receber parte desse lucro. Tudo depende de quantos por cento você tem da empresa. E quando compramos ações na bolsa de valores, nós nos tornamos dono daquela empresa. E por isso temos o direito de receber parte desse lucro em forma de dividendos. Quanto mais ações eu tenho, mais dividendos eu vou receber. Inclusive, existe uma estratégia que utiliza dividendos para ganhar dinheiro na bolsa de valores de forma passiva, sem precisar trabalhar. E para ter esse dinheiro caindo na sua conta é muito simples. Primeiro, você precisa escolher uma empresa que pague dividendos, porque nem todas as empresas que estão na bolsa de valores pagam. Mas relaxa que é por isso que eu criei essa lista com as 10 ações que mais pagam dividendos na bolsa de valores. É bom ter essa lista porque existem milhares de empresas na bolsa, não é mesmo? Sim, existem centenas de empresas na bolsa de valores e cada empresa possui a sua ação específica. As ações são códigos que você vai inserir dentro de uma corretora de valores para comprar ou vender aquela empresa. Então, para começar a receber esse dividendo, você precisa ter conta em uma corretora, colocar o seu dinheiro nessa corretora e depois colocar o código da ação que você quer comprar. E assim realizar a operação de compra. É muito simples porque você consegue fazer tudo isso dentro de um aplicativo no celular. Com esses simples passos já é possível ver o dinheiro caindo na sua conta, não é mesmo? Sim, você só vai ter que esperar a data exata de distribuição desse lucro, porque cada empresa vai ter uma data específica. Não tem coisa melhor do que acordar e ver os dividendos caindo na sua conta. Quem já recebeu a notificação de dividendos sabe quão bom é isso. Se você já recebe esse tipo de notificação, deixa aí nos comentários qual foi o seu último dividendo recebido. O meu foi de R$ 5,30. É de 5 em 5 que nós chegamos nos milhões. Mas então outra coisa que precisamos saber ao falar de empresas que pagam dividendos é um indicador chamado de Dividend Yield. Ele é basicamente uma medida que mostra quantos dividendos aquela empresa paga por real colocado nela. Esse número é uma porcentagem calculada com base no quanto custa uma ação. Então, se ela custa R$100 e paga R$2 de dividendos, isso quer dizer que o seu Dividend Yield é de 2%. Quanto maior for esse número, mais dinheiro você vai ganhar. Para quem quer montar uma carteira focada em dividendos, é muito importante analisar esse indicador antes, para ver se a empresa consegue pagar bons dividendos, altos dividendos. Sim, porque existem outras centenas de ações que não pagam nada de dividendo. E cada uma tem a sua estratégia específica, mas para quem quer viver de renda, precisa olhar bem para esse número. Mas aqui também temos um ponto de atenção, porque nem sempre, quanto maior for esse Dividend Yield, melhor será a ação. Mas dito isso, vamos para a nossa lista. A primeira ação é a Itaúsa, com o código ITSA4. Ela é uma holding, ou seja, uma empresa que contém várias outras empresas, como por exemplo o Banco Itaú, o Unibanco, a Duratex, Alpargatas e entre outras. Como você pode ver, essa é uma empresa que paga dividendos a cada 2 meses, mais ou menos. Então, sabendo disso, você já consegue receber dinheiro a cada 2 meses sem precisar trabalhar ao investir nessa ação. Mas olhando agora para o indicador que mostra o Dividend Yield dessa ação, podemos ver que no ano passado, de 2022, ela fechou com 4,37% de Dividend Yield, o que não parece ser tão alto assim. Se você investir R$100 nela, você vai ganhar R$ 4,37 em dividendos. Isso ao longo de um ano. Normalmente esse Dividend Yield é calculado nos últimos 12 meses. Isso. Por isso que esse vai ser um valor distribuído ao longo dos 12 meses do ano. E cada empresa distribui do jeito que ela se sentir melhor os seus dividendos, né? Podendo ser mensalmente, uma vez a cada ano. Sim, tem empresas que costumam distribuir a cada um ano, outras 2 vezes no ano. Algumas empresas distribuem todos os meses e uma dessas empresas vai estar aqui nessa lista. Apesar de ter parecido baixo o quanto essa empresa distribui de dividendos, o grande segredo está em comprar essa empresa por valores baixos. Porque se você consegue comprar a Itaúsa a R$8, R$9 e essa empresa sobe de valor depois, o seu Dividend Yield vai ser muito maior do que o Dividend Yield mostrado nesse indicador. Porque na sua carteira vai ser calculado com base em seu preço médio e não quanto a ação está valendo no momento atual. É assim que, por exemplo, Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, recebeu mais de R$1 milhão de dividendos por dia
fazia? Porque ele comprou as empresas muito barato e depois de anos segurando essas mesmas empresas, o seu dividend yield ficou enorme. Então, esses dias eu comprei Itaúsa a R$8. Ou seja, olhando para o histórico de preços dessa ação, é um valor relativamente bom. Ela foi muito criticada porque na época da pandemia ela reduziu seus dividendos para 2 centavos apenas, era alguma coisa assim. E isso derrubou o preço da Itaúsa, que antigamente ficava entre R$10, R$13, mas agora, olhando que é uma ótima empresa e ela está custando R$8, eu vejo como uma oportunidade de compra, na minha opinião. Cada um tem sua opinião. E por isso nós vamos ver a nossa segunda empresa, que é a BB Seguridades. O ticket dela é BBAS3. Ela é uma empresa que pertence ao Banco do Brasil e ela é responsável por fazer seguros, previdências e capitalização. E que no Brasil tende a ser um setor perene. No último ano, essa empresa apresentou apenas 3 pagamentos de dividendos. Mas isso já foi suficiente para ela se encaixar nas melhores empresas pagadoras de dividendos aqui no Brasil. Porque às vezes não importa tanto a frequência, mas sim quanto dinheiro ela pagou. E por isso seu dividend yield atualizado chegou a 5,16%. Analisando seu histórico dos últimos anos, desde 2013 ela sempre pagou dividendos, se mantendo meio constante. Alguns anos pagando mais, outros menos, mas ela já se classifica como uma ótima pagadora. Sim, existem alguns anos que ela consegue pagar até mais de 10% ao ano. Tudo depende do seu preço e quanto ela está lucrando para distribuir aos acionistas. Agora a nossa terceira empresa da lista é a Vale, uma mineradora multinacional. Ela é a maior produtora de minério de ferro e de níquel do Brasil. É uma grande empresa, mas também um pouco polêmica, né? Pelo que ela faz e por ela estar envolvida muito com o governo. Sim, nesses últimos anos tivemos várias coisas que aconteceram relacionadas à Vale. Mas, no caso de dividendos, ela também fez poucos pagamentos no ano, sendo apenas 3 nos últimos 12 meses, mas já é suficiente para também estar dentro da nossa lista. E seu dividend yield atualizado está em 5,71%. Se você pegar o histórico da Vale, isso é muito importante. Ela fez grandes pagamentos em 2021 e 2022, mas o restante dos anos ela não pagou tantos dividendos, então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só olhar os últimos 12 meses, você pode pegar um prazo maior dentro desse site e olhar há mais de 5 anos se ela pagou ou não constantemente dividendos. Podemos ver que no caso da Vale, ela não tem constância no pagamento, porque afinal, se eu fosse de fato citar as empresas que mais pagaram dividendos baseados no seu dividend yield nos últimos 12 meses, eu poderia colocar dentro dessa lista a Companhia Energética de Brasília, que fechou 2022 com os incríveis 141,26% de dividend yield. É como se você quase duplicasse o valor investido só em dividendos. Aí, olhando para esse número, você pode pensar que essa é a melhor empresa do mundo e você vai colocar o seu dinheiro nela agora. Mas, como a gente já citou aqui, não faça isso, porque se uma empresa possui dividendos estratosféricos, ela pode ter alguns problemas no médio e longo prazo, e tudo isso pode ter uma causalidade pontual. Mas um dos grandes problemas de distribuir muito dividendo é que a empresa não está reinvestindo lucro na própria empresa e está focando mais em distribuir para seus acionistas, assim tentando chamar a atenção de investidores desavisados para colocar dinheiro nela e inflar ainda mais o valor das ações. Outro caso, como o dividend yield é calculado com base no preço da ação, quer dizer que a ação caiu muito nos últimos meses e o seu dividendo se manteve, assim subindo muito o dividend yield por ação. A nossa quarta ação então é a ENGIE, com o ticker EGIE3. Agora nós estamos falando de uma empresa geradora de energia elétrica, uma das maiores do setor privado aqui do Brasil, e ela é responsável pela geração, comercialização e também transmissão da energia que você usa aí na sua casa. Quanto mais tempo passa, mais energia a gente precisa usar. Porque praticamente tudo é movido a energia hoje, até mesmo os carros estão sofrendo a transição de combustíveis fósseis para energia elétrica. Mas em 2022 a ENGIE fez 5 pagamentos em dividendos, fechando o ano com um dividend yield em 7,58%. Aqui subimos bastante na quantidade de dividendos pagos por ação. E essa empresa historicamente sempre pagou bons dividendos. Agora a próxima ação que está no quinto lugar é a Energias do Brasil, com o código NBR3. Ela também é uma holding brasileira do setor elétrico, ou seja, uma empresa que detém vários segmentos diferentes da produção de energia. Ela tem empresas dos segmentos de geração, distribuição, comercialização e transmissão de energia elétrica. E atende mais de 3,4 milhões de pessoas aqui no Brasil. Novamente, como vocês puderam ver, estamos falando de outra empresa do setor de energia. Isso porque hoje esse é um dos melhores setores para se investir e também mais promissores para o futuro, com um constante crescimento. Então, para quem quer montar aquela carteira de dividendos e não sabe por qual ação começar, primeiro é importante ver o setor, e o setor de energia é um dos melhores que tem. Sim, quando a gente pensa em montar uma carteira de dividendos, ela tem que ser diversificada. Então a gente pensa em setores diferentes e um dos grandes setores que mais pagam dividendos e são mais seguros, digamos assim, é o setor
setor de energia elétrica, mas vocês vão ver que nessa lista tem empresas de vários outros setores. Só que a próxima empresa da nossa lista também é do setor de energia, que é a CEMIG, com o código CMIG4. Lembrando que esse é o código que você vai utilizar para procurar dentro da sua corretora de valores para comprar ou vender essa ação. Mas essa é uma empresa que atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, e ainda na distribuição de gás natural. E em 2022 ela fez incríveis 11 pagamentos de dividendos ao longo do ano, sendo praticamente um pagamento a cada 2 meses, só que no mês de dezembro ela quis dar um presente de Natal a seus acionistas e distribuiu várias vezes no mês. E o seu dividendo chegou a 8,2% ao ano, o que já começa a aproximar essa empresa aos investimentos de Tesouro Selic hoje, que está pagando 13,65% ao ano, que é coisa pra caramba. Só a título de comparação, a poupança paga metade desse valor. Mas então agora vamos para a empresa que oferece para você investimentos ruins como a poupança, que a oitava ação é o Banco do Brasil, com o código BBAS3. Esse banco todo mundo já conhece e eu acho que nem preciso falar sobre ele, mas com certeza ele é um dos maiores bancos que existem aqui no Brasil, sendo controlado pelo governo federal, e que apresentou resultados recordes em 2022, sendo ainda considerado uma das melhores ações e mais baratas da Bolsa Brasileira. Ela ficou barata mesmo por causa das incertezas do governo. Sim, sempre que existe troca de governo, existe incerteza com ações como Petrobras, Banco do Brasil e outras estatais. E elas acabam caindo de valor no mercado financeiro. Mas ao longo do ano, essa empresa realiza vários pagamentos de dividendos e também possui históricos bons, chegando a 8,76% no seu dividend yield. É claro que isso varia de ano para ano, mas ela sempre teve um dividend yield acima da média. A sua distribuição dos lucros depende da saúde financeira da empresa e projeções econômicas. E, por exemplo, nessa crise que passamos de 2020 e que se segue até hoje, diversas empresas grandes que estão nessa lista reduziram drasticamente o pagamento dos seus dividendos, por conta das incertezas econômicas. Foi o caso da Itaúsa que reduziu seus pagamentos drasticamente naquela época, e por isso fez seu preço cair um pouco. Se eu não me engano, ela praticamente nem pagou o dividendo no ano de 2020. Foi acho que 2 centavos, era alguma coisa assim, que era um valor simbólico. As empresas focaram em manter esse dinheiro dentro delas para sobreviverem. E não adianta nada distribuir o seu lucro e no outro ano quebrar por causa da grande crise que sofremos de 2020. Então é por isso que antes de investir em qualquer uma das empresas que eu falei nessa lista, é preciso saber analisar uma empresa. E é muito importante entender o que está acontecendo na economia e como isso vai impactar nos investimentos no futuro. Afinal, é sabendo dessas informações que você vai sair na frente de 99% dos investidores. Porque você não vai estar olhando apenas para o ativo, mas também sabendo analisar a macroeconomia. E é por isso que eu preparei uma sequência de 4 aulas gratuitas para você aprender a investir de acordo com seus objetivos de vida e também saber analisar a macroeconomia. Essas 4 aulas estão completas para qualquer um que quer aprender a investir do zero e chegar já num ponto muito mais avançado do que a maioria dos investidores. E eu vou estar disponibilizando o link disso aqui na descrição, a partir do dia 6 de fevereiro. Então se você está vendo esse vídeo nessa data, já desce aqui na descrição e clica no link. Agora a nossa oitava empresa da lista é a Taesa, com código TAEE4. Novamente estamos falando de uma outra empresa do setor de transmissão de energia. A maioria das empresas não tem jeito, é desse setor. Se você pensa em distribuição de dividendos, você tem que analisar bem o setor de energia elétrica. Mas só uma dúvida, vale mais a pena escolher uma única empresa do setor de energia ou diversificar entre várias? Porque às vezes parece que são todas iguais. Olha, é sempre bom ter uma diversificação de empresas diferentes dentro de uma carteira de investimento, mesmo sendo empresas do mesmo setor. Porque dependendo da empresa, cada uma vai ser responsável por um processo diferente de produção de energia ou distribuição, transmissão, como já vimos nas outras empresas. A Taesa tem seu maior foco em transmissão, ou seja, essa não é responsável pela produção de energia elétrica. Diferente da empresa Energias do Brasil, que além de produzir energia, também faz a transmissão, só que em diferentes regiões do Brasil. Então a minha resposta é que dá para ter mais de uma ação do mesmo setor na sua carteira. Eu acho que talvez umas 3 ações, 4 ações do setor elétrico, porque ainda tem os outros setores para você compor sua carteira. Sim, tem que tomar cuidado também para não pulverizar sua carteira e ter muitas ações. Mais de 12 ações você já começa a se perder na sua carteira de investimentos. Mas essa empresa, durante o ano, ela realiza vários pagamentos de dividendos. Como podemos ver nesse gráfico, historicamente ela vem crescendo ano a ano seus pagamentos e agora ela se encontra com um dividend yield de quase 11%. Realmente é bastante, se for comparar até mesmo com a renda fixa. Sim, e vale lembrar que esse rendimento já é líquido, porque o dividendo não tem imposto embutido nele. Agora a nossa penúltima empresa, a que está em segundo lugar, é a Copel, com o código CPLE3. É uma empresa pública do setor de energias do estado do Paraná. Também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica. E essa também sempre
sempre pagou dividendos na sua história, desde 2008, mas foi nos últimos 4 anos e principalmente de 2021 para 2022 que seus dividendos explodiram, chegando a um dividend yield de mais de 12% ao ano. E um ponto importante de falar dessa empresa é que ela possui uma perspectiva de privatização agora em 2023, porque o estado do Paraná já deixou isso bem claro, apesar do governo atual ser contra privatizações. E por conta disso e seus altos dividendos, já existem alguns sites e matérias que dizem que essa vai ser a ação do ano. Mas por fim, e saindo desse setor de energia elétrica, nós temos outra empresa, que talvez seja um pouco inesperada. Afinal, ela não é uma distribuidora de energia e nem um grande banco, porque eu estou falando da Petrobras. Todo mundo já sabe que a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil e talvez uma das mais polêmicas, por sempre estar envolvida em alguma coisa com o governo, seja um esquema de corrupção ou taxação da gasolina. Ela é uma petrolífera responsável pela produção dos derivados do petróleo, como gasolina, gás natural, óleo diesel e etc. E existem até alguns rumores de que o governo quer mudar completamente a forma de trabalho da Petrobras, produzindo outra coisa que eu falo aqui nesse vídeo que está aqui no card. E isso pode estar até relacionado com a alta dos combustíveis em março. Então, quanto será que essa empresa, para estar no primeiro lugar, pagou de dividendos afinal? Essa empresa simplesmente ficou com um dividend yield de 67%. Ela foi disparada a ação que mais pagou dividendos nessa lista. Se eu fosse você, antes de pensar em pegar o meu dinheiro e colocar nessa empresa, eu analisaria o seu histórico de dividendos anterior, porque já conseguimos ver que no ano de 2021 e principalmente no ano de 2022 foram extremamente atípicos, porque ela sempre seguiu pagando R$1 a cada ano, mas em 2022 ela chegou a distribuir R$16 por ação, sendo algo completamente fora do padrão. Isso está totalmente correlacionado com o que aconteceu na economia durante esses anos. Isso porque ela distribuiu 100% do seu lucro e mais um pouco. Os dividendos da Petrobras saíram realmente da média, foi um absurdo, 67%. Muito mais do que as outras do que a gente estava vendo. Quem investiu em 2021 já mais do que dobrou o dinheiro só com os dividendos. Quem conseguiu comprar barato ainda conseguiu pegar dividendos maiores ainda. Mas então, antes de investir nessa empresa, pensa comigo. Uma empresa que reinveste R$0 do seu lucro e ainda pega um pouco do seu caixa para distribuir mais um pouco, será que realmente se mostra ser uma boa empresa? Além disso, seu maior controlador é o próprio governo, que dita o que vai acontecer com a empresa. Será mesmo que é uma boa empresa? Então, na minha opinião, ela pode até ser uma boa empresa para alguns tipos de investidores, só que no meu caso eu não considero ela uma boa empresa. Primeiro, eu não considero que esses pagamentos estratosféricos vão continuar pelos próximos anos, e além disso ela sofre com muita interferência política. Uma empresa que pega todo o seu lucro e distribui para os seus acionistas, ela não tem como ser sustentável no longo prazo. Sim, considerando que esse será um ano cheio de incertezas para a empresa, com possível recessão e também outras coisas que estão acontecendo com o governo atual, essa pode não ser a melhor empresa dessa lista. O que eu considero mais importante mesmo é analisar o histórico de dividendos da empresa, verificar o índice payout para ver quanto do lucro ela está distribuindo e verificar se seu setor é perene. É analisando esses pontos simples que você realmente encontra as boas pagadoras de dividendos para segurar no longo prazo, e não tenta ficar pulando de ação em ação para pegar um hype momentâneo de alta de dividendos. Aqui no comentário fixado eu vou deixar outras empresas que também são boas pagadoras de dividendos para você poder analisar. Mas também já deixa aqui nos comentários se eu esqueci alguma empresa que é boa pagadora de dividendos e você considera perene. Comenta aí que eu quero saber. E obviamente que se você aprendeu qualquer coisa dentro desse vídeo, já deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho e produzirmos mais vídeos como esse. Porque essa é a melhor métrica para saber se esse vídeo realmente te impactou ou não. E é claro, também já se inscreve aqui nesse canal para você receber mais conteúdos de investimentos e aprender a ganhar dinheiro de verdade com investimentos. Eu sou o Eric, vou ficando por aqui, é isso aí, valeu e fui. Tchau!